Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar e finalizar o nosso programa? Vamos lá, hoje é o último dia do nosso curso. Faltou falar, quanto à execução, dos embargos de terceiro no processo do trabalho. A respeito deles, é importante que você saiba que é regido pelo artigo 1046 e seguintes do Código de Processo Civil. Quando vai caber os embargos de terceiro? Quando alguém que não é parte no processo tiver um bem penhorado, arrestado, sequestrado, enfim, apreendido em razão de uma decisão judicial. Como é que esse alguém fará para defender a sua posse ou a propriedade do seu bem? Fará através dos embargos de terceiro. Eles podem ser apresentados como ação incidental na fase de conhecimento de um determinado recurso ou então na fase de execução, o que é mais comum, e quando o examinador não especificar, você vai entender que eles foram apresentados na fase de execução. Nesta, podem ser apresentados até quando? Até 5 dias após a arrematação, a adjudicação ou a remissão dos bens. Até 5 dias após a arrematação, adjudicação ou remissão, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, que é aquela que realmente define, por fim, a arrematação, a adjudicação ou a remissão. Então, os embargos de terceiro são isso, são a peça processual cabível para aquele que não é parte no processo e tem um bem apreendido em razão de uma decisão judicial, defender-se. Atenção para o seguinte, o que é que cai nas nossas provas? Devo dizer a você, é uma súmula a 419 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa é campeã. Ela versa sobre os embargos de terceiro apresentados numa execução por carta precatória. Execução por carta precatória. Como que ela vai ocorrer? Imagine o seguinte, que existe um juízo que é o dono do processo, onde está tramitando o processo. Este juízo expede o mandado de citação e penhora para o executado pagar ou garantir. O executado não paga, o executado não garante, o juiz mandará penhorar tantos bens quantos bastem para garantir. O fato é que só são localizados bens perante o juízo de uma outra comarca. O juízo desta comarca não tem como invadir o juízo da comarca a vizinha e penhorar o bem, avaliar o bem, vender o bem. Então, ele pede que o juízo da outra comarca promova esses atos de penhora, avaliação e alienação dos bens. Então, neste caso, se o bem penhorado for pertencente a terceiro, esse terceiro, para se defender, vai apresentar embargos de terceiro. Mas o examinador quer saber onde serão apresentados os embargos e quem vai julgar esses embargos. Então, algumas situações se apresentam aqui. Nós temos o juízo deprecante e o juízo deprecado. Tudo parte deles, deprecado. Gente, quem é o juízo deprecante e quem é o juízo deprecado? O deprecante é o mandante, é o dono do processo, pense assim. O deprecado associa a mandado, é aquele que vai cumprir a carta precatória. Os embargos de terceiro podem ser apresentados onde? Tanto no juízo deprecante, mandante, dono do processo, como no juízo deprecado, mandado, apresentados aqui. E eu vou colocar apresentados aqui, tanto em um como em outro. Mas de quem é a competência para julgá-los? É do juízo deprecante. O julgamento fica para o deprecante, o mandante, que é o dono do processo. Ele que mandou penhorar aquele bem X, que não pertencia ao executado, mas a terceiro. Então, ele é quem vai julgar os embargos de terceiro. Agora, se os nossos embargos de terceiro versarem só sobre a penhora, a avaliação e a alienação desse bem, penhora, avaliação e alienação. Então, os embargos de terceiro serão apresentados perante quem? Da mesma forma, eles podem ser apresentados perante o juízo deprecante ou perante o juízo deprecado. Mas de quem é a competência para julgá-los? A competência para julgá-los, o julgamento, ficará para o deprecado, mandado. Por quê? Porque, neste caso, os embargos de terceiro versam apenas sobre os atos praticados pelo deprecado, penhora, avaliação e alienação dos bens. Deprecado, ele é quem, então, julgará esses embargos. Isso é o que cai nas nossas provas, principalmente com relação aos embargos de terceiro. Fique atento. E o último item, a respeito da execução, é a execução
de prestações sucessivas. Execução de prestações sucessivas. Aqui, o primeiro passo é saber que a matéria é regida pela CLT. Às vezes, a questão de prova é só sobre isso. Diz que a matéria é regida pelo CPC. Não é. Está lá nos artigos 890 a 892 da CLT. 890 a 892 da CLT. Depois, você precisa distinguir a execução de prestações sucessivas por prazo determinado daquela por prazo indeterminado. Quando que nós temos uma execução por prazo determinado? Imagine que foi celebrado um acordo no processo do trabalho, homologado por sentença, em que o reclamado se comprometeu a pagar 10 parcelas de R$1.000 e não pagou nenhuma. O que é que ocorre? Pegue um acordo que foi firmado na Justiça do Trabalho em 10 parcelas de R$1.000 e nenhuma foi paga. O que acontece? Ela vai ser executada na Justiça do Trabalho. Nós estamos falando de execução de prestações sucessivas por prazo indeterminado. É determinado agora, 10 parcelas iguais. A execução de uma abrange as demais. Uma abrange as demais, abrange todas. Abrange demais aqui no processo. Agora, o que mais cai é a execução de prestações sucessivas por prazo indeterminado. A doutrina mesmo diz, é difícil dar um exemplo aqui, pouco prático, mas imaginem, ela diz, o caso em que o contrato de trabalho do empregado está em curso, está tramitando, e o empregado ajuiza uma reclamação trabalhista, pouco comum, mas pode acontecer, pedindo adicional de insalubridade. O juiz, então, condena o empregador a pagar o adicional de insalubridade ao empregado. Só que, até quando que é devido? Até o fim do contrato, não se sabe quando vai ocorrer. Até que ele mude de setor ou equipamentos de proteção individual venham a eliminar o risco, então é devido por prazo. Esta será, se o empregador não pagar o adicional de insalubridade, deferido por sentença, nós iremos executar uma prestação sucessiva, mas por prazo indeterminado. A execução de uma abrange as devidas. Abrange as devidas até o início, até a data do ingresso na execução, até o ingresso, o início na execução aqui no nosso processo do trabalho. Ok? Então, cuidado. Último item sobre a execução, fechamos liquidação e execução no processo do trabalho com execução de prestações sucessivas por prazo determinado e indeterminado. E agora? Agora vamos falar sobre os dissídios coletivos no processo do trabalho. Dissídios coletivos. Bom, primeiro, quem tem legitimidade para propor um dissídio coletivo? Quem são as pessoas que têm legitimidade aqui? Primeiro, são os sindicatos representativos da categoria econômica e profissional, só que aí você já fica sabendo, na falta de sindicato, a federação, e na falta ainda, a confederação. É o que está lá no artigo 857 da CLT. Então, quem tem legitimidade são os sindicatos. Também pode ser proposto ou suscitado pelas empresas, por empresas isoladamente. Também pelo Ministério Público do Trabalho, na hipótese de greve em atividade essencial, e para as provas ainda cai, que pode ser suscitado ex officio pelo presidente do tribunal, também na hipótese de greve, é o que determina o artigo 856 da CLT, e no caso do Ministério Público, o artigo 114 da Constituição. Sindicatos, na ausência federação, na ausência confederação. Empresa, empregado nunca vai sozinho suscitar um dissídio coletivo, a empresa sim. Ministério Público do Trabalho, na hipótese de greve, presidente na hipótese de greve. Esse é o dissídio coletivo. Ainda com relação ao dissídio coletivo, quem são as pessoas, quem são os tribunais que têm competência para julgá-lo? O dissídio coletivo nada mais é do que uma ação. Trata-se de ação de competência originária, ação de competência originária dos tribunais. Que tribunais? É uma ação de competência do TRT ou então do TST. Como é que nós saberemos se a competência é do TRT ou do TST? Olhando. Olhando para quê? Olhando para a área de extensão do conflito. Olhando para a área de extensão do conflito. Se a área de extensão do conflito não ultrapassar a área de jurisdição de um TRT, a
competência será desse TRT. Em contrapartida, se ultrapassar a área de jurisdição deste TRT ou de um TRT, a competência será do Tribunal Superior do Trabalho, ok? Mas, com relação ao dissídio coletivo aqui, você precisa conhecer, por cautela, a natureza desses dissídios coletivos. Bom, ele pode ter natureza, e as duas primeiras são as mais importantes. Natureza econômica. Dissídio coletivo de natureza econômica é aquele que visa criar normas, criar condições de trabalho aplicáveis à categoria, criar normas. Olha o que ocorre. De acordo com o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, para que seja suscitado um dissídio coletivo de natureza econômica, as partes deverão fazê-lo de comum acordo. Ariana, como é que nós vamos conseguir o comum acordo? Greve, os empregados podem obrigar pressionar, melhor dizendo, os sindicatos a fazerem, a celebrarem, a suscitarem o dissídio coletivo, conseguindo o comum acordo como requisito, através desse que é um grande instrumento de pressão. Mas o fato é que, para que seja suscitado um dissídio coletivo de natureza econômica, a Constituição exige o comum acordo das partes, dos sindicatos como regra, portanto. Dissídio coletivo de natureza jurídica. Este aqui é o que visa interpretação de cláusulas ou de instrumento de acordo coletivo, de convenção, de instrumentos particulares firmados pelas partes. O grande objetivo é de interpretar. Dissídio coletivo de natureza econômica visa criar normas. De natureza jurídica, interpretar as normas. Depois, nós temos o dissídio coletivo de greve. Esse versa sobre a suspensão do trabalho, sobre greve mesmo. Nós temos o dissídio coletivo originário. Ele versa sobre condições de trabalho ainda não existentes, não estabelecidas em norma coletiva, em acordo coletivo, convenção ou sentença normativa. É um dissídio coletivo originário. Ou então, e o último, o dissídio coletivo de revisão. O que ele visa? Ele visa a modificação. Ele visa alterar condições de trabalho que se tornaram injustas ou inaplicáveis em razão da modificação das circunstâncias que as ditaram. É o caso, por exemplo, em que, em época de grande progresso da indústria automobilística, se criou uma série de vantagens, uma série de normas para os empregados. Só que agora o tempo é outro. O tempo é de grande crise. E se mantidas todas essas condições de trabalho favoráveis aos empregados, as demissões serão em massa. Então, vamos rever a sentença normativa que criou todos aqueles benefícios. Nós queremos a alteração, a modificação de condições de trabalho, em razão da alteração das circunstâncias que as ditaram. Tá? Vamos falar mais sobre ele. Natureza econômica, criar normas. Jurídica, interpretar as normas. De greve, versa sobre a suspensão do trabalho. Dissídio coletivo originário, versa sobre condições de trabalho não existentes. Revisão, visa alterar as condições de trabalho antes criadas. Como que ocorre? Qual é o trâmite desse dissídio coletivo? 4. Como que é o trâmite? Bom, o dissídio coletivo vai ser suscitado perante o tribunal mediante petição inicial escrita dirigida ao presidente do tribunal. E aí nós vimos, do Tribunal Regional do Trabalho ou do Tribunal Superior do Trabalho, mediante petição inicial escrita. Tem que ter, quais são os documentos obrigatórios? Tem que ter a aprovação em assembleia. A assembleia tem que autorizar que seja suscitado o dissídio coletivo. O dissídio coletivo só pode ser suscitado depois de esgotadas todas as tentativas, frustradas as tentativas, de firmar acordo coletivo ou convenção coletiva espontaneamente pelas partes. E aí, então, frustradas estas tentativas, vamos à Assembleia. A Assembleia aprovou, suscita-se o dissídio coletivo. E nesta ata dessa Assembleia tem que constar a pauta reivindicatória. O que é que nós queríamos nesse dissídio coletivo? Está lá na OJ 8 da SDC. Petição inicial escrita, dirigida ao presidente do tribunal, com a aprovação pela Assembleia, a ata da Assembleia que aprovou o dissídio coletivo, e a pauta de reivindicações. Depois, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que fará o presidente do tribunal é designar uma audiência de conciliação.
é importante que na petição inicial desse dissídio coletivo, as partes, vocês saibam que as partes devem apresentar as propostas de conciliação, mas o presidente do tribunal, claro, não está adstrita a elas. Se for realizado o acordo, ele será submetido ao tribunal para homologação. Se não for celebrado o acordo entre as partes, elas não chegaram a um consenso, então o dissídio será submetido a julgamento aqui. Tem acordo, homologação pelo tribunal. Não tem acordo, o dissídio coletivo, então, será submetido a julgamento. Gente, o dissídio coletivo resulta em uma sentença normativa. Esse é o nome do acórdão em um dissídio coletivo. O acórdão que julga chama-se sentença normativa. Essa sentença normativa tem um prazo de vigência. Está lá na PN 120 do Tribunal Superior do Trabalho, precedente normativo 120. O prazo máximo de vigência de uma sentença normativa é de 4 anos, salvo-se norma coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva, até sentença, venham a estabelecer novas condições de trabalho, venham a revogá-lo antes. Tudo bem até aqui? Outro ponto com relação à sentença normativa que é importante para a gente é a vigência. Como assim? Se o dissídio coletivo é originário, não há normas anteriores, é originário, então a partir de quando que passarão a valer as cláusulas previstas nessa sentença normativa? Passarão a valer a partir da data do ajuizamento do dissídio coletivo, a partir de quando ele foi suscitado. Não há normas anteriores. Em contrapartida, quando ele não é originário, existe acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho anteriores. Gente, como que o sindicato terá sido cauteloso? Terá sido cauteloso os dois sindicatos quando o dissídio coletivo tiver sido suscitado com antecedência mínima de 60 dias do termo final de vigência desse acordo coletivo ou convenção coletiva. Se for suscitado antes, com antecedência mínima de 60 dias, então, mesmo que ele venha a ser julgado depois, mesmo que a sentença normativa venha a ser proferida depois, a vigência correrá a partir do primeiro dia subsequente ao termo final do acordo coletivo ou da convenção coletiva de trabalho, do acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva de trabalho. Em contrapartida, se existirem acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho anteriores e não for respeitada a vigência, não for respeitada a data ou o prazo de antecedência de 60 dias, não for respeitado o prazo de antecedência de 60 dias, então o que vai acontecer aqui é que a vigência dessa sentença normativa correrá a partir da publicação da sentença normativa. Então, veja, se não existirem normas coletivas anteriores, o prazo de vigência já conta do ajuizamento do dissídio coletivo. Se existir acordo coletivo ou convenção coletiva anteriores e o dissídio coletivo for suscitado com antecedência mínima de 60 dias, a sentença normativa passará a vigorar a partir do primeiro dia seguinte, ao do termo final de vigência dessas normas anteriores. Mas não, nós não respeitamos o prazo de antecedência mínimo previsto lá no artigo 816, parágrafo 3º da CLT. Não respeitamos, então, a vigência da sentença normativa ocorrerá apenas a partir da data de sua publicação, que pode ser depois do termo final de vigência da sentença normativa. Ok? Mas, gente, normalmente, o que é que você tem que visualizar, então, aqui? Imagine que o Sindicato dos Empregados e Sindicato dos Empregadores, Sindicato dos Empregados e Sindicato dos Empregadores de qualquer coisa aqui do Paraná, por exemplo, eles se odeiam, não conseguiram firmar a convenção coletiva de trabalho aplicável à categoria. Então, a convenção coletiva de trabalho restou frustrada. Se ela restou frustrada, resta aos sindicatos a possibilidade de recorrer ao poder normativo da Justiça do Trabalho, poder normativo aqui da nossa Justiça do Trabalho. Acontece que, para isso, tem que ser suscitado um dissídio coletivo. Mas o dissídio coletivo que visa
criar normas é de natureza econômica, vimos isso hoje. O objetivo dele é o de criar normas. Ok, tem uma condição estabelecida na Constituição? Tem no artigo 114, parágrafo 2º, que é de quê? É de comum acordo. Então, de comum acordo, eles suscitam um dissídio coletivo. Vamos lá? Dissídio coletivo, como vimos, é uma ação de competência originária dos tribunais, ou do TRT, ou do TST. Como nós vamos saber se é do TRT ou do TST? Olhando para a área de extensão do conflito. Qual é a base territorial dos sindicatos envolvidos no dissídio? Paraná. Então, quem dá conta do dissídio é o TRT do Paraná. É uma ação de competência originária dos tribunais, ou do TRT ou do TST. Ela vai resultar, como nós vimos, em uma sentença normativa. Conseguiu visualizar? Pois bem, o que normalmente aparece nos nossos editais é assim, ó, dissídio coletivo, extensão, cumprimento e revisão. São os 3 itens. O examinador, às vezes, cobra isso que nós vimos, mas nos editais tem lá extensão, cumprimento e revisão. Primeiro, então, quanto à extensão das decisões. Quanto à extensão, nós vimos que o dissídio coletivo, ele visa criar normas, não é mesmo? Ele visa, em alguns casos, criar normas. E para que ocorra a extensão dessa decisão, nós estamos estudando os artigos 868 e seguintes da CLT. É preciso que você saiba que a extensão ela pode ocorrer, ela vai ocorrer, quando eu estiver diante de um dissídio coletivo de natureza econômica. Já sabe qual é? É aquele que visa criar normas. E mais, que tenha sido suscitado apenas por uma fração dos empregados de uma mesma empresa. Fração de empregados exímio de uma mesma empresa. O dissídio coletivo, quando ele tiver sido suscitado como aqui, apenas por uma fração dos empregados de uma mesma empresa, a extensão poderá ocorrer para todos os empregados exímio da mesma empresa que desenvolvam a mesma atividade. Para isso, não se requer muito, pode ser determinado de ofício, ex ofício, pelo tribunal, de ofício, sem problema nenhum. Agora, a extensão poderá ocorrer para toda a categoria. Para que ela ocorra para toda a categoria, se exige um pouco mais. É preciso que haja solicitação de algumas pessoas e também que haja a aprovação de outras pessoas. Quem são aqueles que podem solicitar que o dissídio coletivo se estenda a todos os empregados de uma mesma categoria? Quem pode solicitar? Um ou mais empregadores ou sindicatos, ou seus sindicatos. Um ou mais sindicatos dos empregados, porque empregados não atuam sozinhos. Um ou mais sindicatos dos empregados. Também pode ser por solicitação do próprio tribunal, de ofício, ou então do Ministério Público do Trabalho, que aparece na CLT como Procuradoria da Justiça do Trabalho. Então, estes aqui podem solicitar que a sentença, que as condições criadas nessa sentença normativa sejam estendidas a todos os empregados da categoria. Mas, para isso, tem que ter aprovação de 3/4 dos empregados e mais 3/4 dos empregadores, ou então dos respectivos sindicatos da categoria. Tudo bem? Então, dissídio coletivo, as condições de trabalho criadas em um dissídio coletivo de natureza econômica, que tenha sido suscitada apenas por uma fração dos empregados da mesma empresa, pode ser estendida para todos de ofício, para todos da mesma empresa que exerçam a mesma atividade, ou então para toda a categoria, mediante solicitação de um ou mais empregadores ou seus sindicatos, um ou mais sindicatos dos empregados, pelo próprio tribunal, ou então pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Tem que ter aprovação. 3/4 dos empregados, mais 3/4 dos empregadores ou respectivos sindicatos. Ok? Extensão. Leia a CLT no 868 e seguintes. Agora, também pode ocorrer a revisão. Aí nós estamos falando de um dissídio coletivo de revisão. Você lembra quando que nós teríamos um dissídio coletivo de revisão? Quando ocorrer uma alteração das condições de trabalho
que existiam na época em que foi firmada, em que foi proferida a sentença normativa. Então, revisão. Objetivo o quê? Qual que é o objetivo? É alterar condições de trabalho. Alterar condições de trabalho fixados, alterar condições de trabalho, melhor aqui, que se tornaram injustas, ou ineficazes, pela modificação das circunstâncias que as ditaram. Então, neste caso, nós vamos suscitar um dissídio coletivo de revisão. O principal requisito, o que mais cai, é o seguinte: a sentença normativa tem que ter vigorado por mais de um ano. Só pode ser suscitado depois de decorridos mais de um ano de vigência da sentença normativa. Tem que ter decorrido mais de um ano de vigência da sentença normativa. E o segundo ponto, só vai poder ocorrer a modificação depois de ouvido o Ministério Público do Trabalho, que, como eu disse a vocês, aparece na CLT como Procuradoria da Justiça do Trabalho aqui. Ok, gente? Então, do nosso edital, 2 pontos. Extensão da sentença normativa, vimos quando pode ocorrer, e revisão. Revisão quando houver uma modificação das circunstâncias que ditaram aquelas normas. Mas, mesmo assim, só vai poder ser suscitado depois de decorrido mais de um ano de vigência dessa sentença normativa e ainda depois de ouvido o Ministério Público do Trabalho. Ok? E aí, o cumprimento. Agora nós vamos falar do cumprimento dessa sentença normativa. Vamos falar do artigo 872 e seguintes da CLT. Estamos falando agora da ação de cumprimento. Sentença normativa não é executada perante o tribunal que a proferiu, não, ela é cumprida. E aí que, para isso, nós dependemos de uma ação de cumprimento. Ação de cumprimento. Qual que é o objetivo dessa ação de cumprimento? O que ela visa? Ela visa fazer cumprir. Fazer cumprir cláusula de acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho ou de sentença normativa. Visa fazer cumprir cláusula de acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa. Como que ela funciona aqui? Quem tem legitimidade para propor essa ação de cumprimento? Tem os sindicatos e tem também os empregados, um ou mais empregados. Querem fazer cumprir, podem propor a ação de cumprimento. Uma coisa que mata muito as questões de prova é a competência. Quem tem competência para julgar essa ação de cumprimento é o juiz. É proposta pelos sindicatos ou pelos empregados perante o juiz do trabalho para fazer cumprir cláusula de acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho ou então de sentença normativa. Ok, gente? Quanto à ação de cumprimento, é importante que você saiba que ela faz coisa julgada atípica. Ela depende. Isso é o que nós temos lá na OJ 277 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Ela faz coisa julgada atípica. O que significa? Que ela depende, ela fica dependendo da reforma da decisão de um dissídio coletivo. Bom, então, coisa julgada atípica. E é isso que eu vou explicar para você.